Olá, voltamos com Beleza com Atitude, eu sou Michele Farias. Lembrando que o nosso programa está sendo gravado aqui na Arena de Verão, né, gente? Então, se você escutar um ruidinho, alguma coisa assim, é justamente por causa disso, né? Estamos aqui, doutor, passando esse calor, né? E uma vista maravilhosa, uma né? Vista maravilhosa. Frente mar aqui, da Ponta Canoa. Que estúdio lindo. Estúdio lindo, né? Tá muito lindo mesmo. Lembrando também, doutor, agora tem uma novidade. Nós estamos no 681 no canal da Claro TV, com 40% de cobertura no Rio Grande do Sul. Ou seja, vamos atingir mais ainda pessoas. Voltando aqui, o tema é efeitos da harmonização facial. Estamos falando com o Dr. Luiz. E a minha perguntinha agora, Dr. Luiz, é o seguinte. Na sua opinião, por que alguns procedimentos dão errado? Por que o procedimento dá errado? Ele já começa muitas vezes na expectativa que a gente vai colocar sobre aquele procedimento no paciente. Muitas vezes o que dá errado é o que o paciente acha que deveria ter de resultado. Então, muitas vezes, um resultado insatisfatório, muitos pacientes já consideram como deu errado. Então, esse, digamos, é o caso mais suave. Posteriormente, a gente começa com deformidades estéticas, com assimetrias. Então, o profissional vai fazer um preenchimento, um lado vai ficar maior que o outro, vai ficar com assimetrias, sem riscos maiores para a saúde, simplesmente estéticos, né? Sim. Posteriormente, a gente já começa a ir para os problemas que podem gerar um risco efetivo para a saúde. Isso a gente começa, principalmente nos preenchedores, quando gera uma oclusão ou uma obstrução de alguma artéria, com alguma veiazinha que está transmitindo sangue, né, o oxigênio passa pelo sangue para alimentar, irrigar alguns tecidos. Quando a gente fala da face, por exemplo, eu tenho diversas irrigações em locais que muitas vezes o profissional nem imagina quando não estuda corretamente a anatomia. E quando a gente vai fazer algum preenchimento, principalmente com agulha, a gente corre o risco dessa agulha acertar algum vasozinho, alguma artériazinha, e esse ácido hialurônico bloquear, né, a transmissão ali desse sangue em conjunto com o oxigênio, e aí começa a gerar o que a gente chama de necrose, né, quando começa a ficar aquele roxo, né, a gente começa a ver que a pele simplesmente morre, aquela coisa meio que zumbi em alguns casos mais extremos que a gente vê, né, e isso é algo que é muito grave, mas que pode acontecer com até uma certa frequência, caso o profissional não tome alguns cuidados, né, e a partir daí, muitos outros problemas que não tem como a gente enumerar, né, digamos que esses talvez seriam os mais graves, assim, mais comuns que poderiam acontecer, e é disso para diversas outras situações até muito mais graves e complexas. Por isso, voltamos a falar, né, na importância de você ali de casa que deseja fazer uma harmonização facial ou corporal, também que agora está em alta, tem que se certificar que o profissional no qual você vai desejar fazer esse procedimento, que ele realmente seja um biomédico, que ele tenha lá não somente a formação, mas também o entendimento e que use os produtos corretos, né, doutor? Isso é muito importante. E uma coisa, só para a gente finalizar, o que eu sempre digo quando eu vou dar alguma palestra sobre intercorrências da harmonização, eu digo, o paciente deveria perguntar para todo profissional o que é possível fazer se isso der errado, o que pode acontecer. Então façam essa pergunta para o profissional de vocês. Doutor, o que eu consigo fazer se isso não der certo, se eu não gostar, ou se acontecer de preencher um vasinho ali, doutor, o que acontece? E veja se o profissional sabe como resolver isso. Isso é muito importante, é uma dica de ouro para vocês. E tem, doutor, como por exemplo assim, eu tive uma situação que foi utilizado um ácido no meu rosto, né? Na época, a biomédica não sabia, nem eu sabia, que eu era alérgica. E eu tive uma reação, o meu rosto inchou, enfim. Existe algum teste ou alguma forma de saber se aquela pessoa tem uma reação àquele determinado produto que vai ser colocado na pele? Sim, quando a gente fala de ativos alergênicos, né, que geram algum tipo de alergia, o ácido hialurônico ele está entre os menos comuns de gerarem processos alérgicos, né? Mas nada impede que isso possa acontecer.
Alguns ativos que são mais alergênicos, né, ou seja, são mais comuns de gerarem algum tipo de alergia, nós costumamos fazer alguns tipos de teste, como por exemplo a hialuronidase e alguns outros ativos que têm essa constância de processos alérgicos mais frequentes. Ácido hialurônico não é muito comum, mas a gente descobre isso principalmente na anamnese, quando a gente vai questionar o paciente se ele já teve algum tipo de experiência com algum determinado produto, se ele já teve algum tipo de reação alérgica. Isso são perguntas comuns que a gente faz durante essa entrevista, essa anamnese com o paciente antes, e muitas vezes é ali que a gente vai descobrir se a pessoa tem ou não tem algum tipo de alergia. E o pós, doutor, também é muito importante. Por exemplo, vamos voltar à questão da harmonização, né, dos glúteos. Não adianta o doutor vai lá, pega, trata aquela celulite, a flacidez, mas aí eu vou lá, pego, como tudo que é porcaria, né? Não tenho uma alimentação saudável, não bebo água, não faço atividade física, aí também não dá, né, doutor? Aí não vai funcionar, né? O resultado, ele tem que ser ali, ó, em conjunto, tá, gente? Do rosto também, a mesma coisa. Com certeza, né? Principalmente a questão de usar protetor solar, de cuidar, porque isso ajuda a envelhecer, né? Bom, gente, agora nós vamos mostrar alguns casos que aconteceram, tá? Eu vou começar pelo caso aqui, e aí eu vou pedir pro doutor fazer um comentário que ele achar pertinente. A Lisiane Gutierrez, gente, ela foi submetida a uma harmonização facial mal sucedida, devido ao excesso de produtos aplicados em seu rosto. Ela é ex-participante do programa da Fazenda, né, a Lisiane. Ela sofreu uma rejeição. A modelo diz que teve que passar por uma intervenção cirúrgica para corrigir o problema, incluindo cortes extensivos em toda a região da boca, né? Então, ali foi colocado produto demais, né? Nesse caso, voltamos ao que tu disseste no início. Tu vai olhar e muitas vezes a pessoa vai lá dizer, eu quero tanto de boca. Mas você, como profissional, você vai dizer, não, a gente vai colocar tanto que é proporcional, né? E aí já começa com a questão, qual produto foi usado? Quando a gente usa um ácido hialurônico, por exemplo, mesmo que seja em uma quantidade exagerada, se ele não teve nenhum tipo de problema de oclusão, né, de obstruir, daquela pressão obstruir algum vasinho, ele pode incomodar pela questão estética, por estar com uma simetria ou porque simplesmente a pessoa não quer mais aquele resultado, né? Que agora a gente está muito em alta de vários profissionais que estão tirando, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas então, nesse caso, a gente tem que entender qual produto foi usado. Porque se fosse o ácido hialurônico, poderia utilizar uma enzima que a gente chama de hialuronidase, que vai degradar esse ácido. Possivelmente, nesse caso, foi utilizado algum tipo de preenchedor permanente, né? Como PMMA ou algum outro tipo de preenchedor dessa família de produtos, o que gerou a necessidade da intervenção cirúrgica, né? Sim. Dificilmente é necessário qualquer tipo de intervenção cirúrgica se o profissional utilizar apenas ácido hialurônico. É muito raro, eu desconheço situações assim, né? Onde não teve algum prejuízo para a saúde, como por exemplo alguma oclusão ou compressão de vaso. Apenas pela questão da aplicação do produto não tem o risco de necessidade de uma intervenção cirúrgica. Ou seja, então a gente tem mais um caso aqui de uma influenciadora, que é a Mariana Michelini. Ela achou que, ela foi lá fazer um procedimento, ela achou que estava utilizando a substância injetada, né? Era ácido hialurônico, mas era, na verdade, o PMMA, uma substância, gente, plástica, que pode causar deformidade e necrose dos tecidos onde foi aplicada. E ela passou 6 meses, tá? Após 6 meses, uma reação adversa do organismo causou um inchaço na boca que levou à perda dos lábios. Atualmente, a influenciadora está passando por um processo de reconstrução facial para ter sua aparência de volta, como vocês estão vendo ali a imagem. Gente, que horror, né? O PMMA, ele está sendo utilizado de forma muito aberta e diferente do que a Anvisa autoriza. O PMMA, ele é autorizado no Brasil para que apenas médicos utilizem para pequenas correções, né? Então, um osso trincado numa rinoplastia que ficou um cantinho de osso que o médico foi retirar, né? Foi lixar, foi limar, ficou com um cantinho faltando, ele vai, como se fosse uma massinha de modelar, um durepox ali, corrigir. E as pessoas utilizam para fins estéticos de grandes quantidades de PMMA. A gente tem que lembrar que esse produto ele vai se aglutinar naquele tecido, naquela musculatura, porque principalmente ele é utilizado
Quando se fala em glúteo, dentro da musculatura, Sim. né? Lábio também, ele vai se aglutinar com a mucosa interna do lábio e ele vai virar uma coisa só. Ou seja, se eu tiver algum tipo de problema, eu vou ter que ir para um procedimento cirúrgico para reverter esse caso. Gente. E o problema do PMMA não é agora, o Sim. problema é no futuro. A gente não sabe se o nosso corpo vai ter alguma doença autoimune que a gente vai descobrir ao longo da vida, onde esse processo inflamatório ele pode acontecer a qualquer momento e aquele corpo estranho dentro do nosso corpo pode desencadear um processo, uma infecção descontrolada, e esse é o grande risco do PMMA. Não é um risco no momento da aplicação ou pouco tempo depois, o risco é a longo prazo, porque a gente vai ter eternamente esse produto dentro do nosso corpo, junto Sim. com a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Sim, nossa, e é lamentável que com toda essa informação tem ainda profissionais que utilizam esse tipo, né, de produto que não deve ser utilizado. E assim, ó, recentemente aconteceu o caso lá do casal lá de Goiânia, que deu maior repercussão, e que ali não eram profissionais, né, enfim. E o que que acontece? As pessoas, teve gente que falou assim, ai, mas como que as pessoas não têm estudo, não têm entendimento, não vê nas... Mas às vezes tem pessoas leigas, né, doutor, que não têm entendimento, que guardam lá o seu dinheirinho suado, vão lá na clínica, acham que estão fazendo algo bom, né, e quando vê, estão lá utilizando um produto que é água, sei lá o que nem sabe, e tem uma deformidade causada, né, infelizmente. Nossa, esse caso realmente ali abalou o Brasil, justamente porque eram clínicas que tinham uma grande repercussão, grande fama no Instagram, em redes sociais, né? E que atraíam muitos pacientes, e aí muitas vezes a gente vê que a ganância do empresário é maior do que a ética profissional. Que deveria ser, acima de tudo, a prioridade, né? Então, produtos, às vezes, fora da data de validade, a gente vê produtos inadequados, proibidos pela legislação, que muitas vezes são utilizados porque são mais baratos, né? E às vezes trazem resultados, de certa forma, melhores, tá? Mas que são arriscados, são resultados que a gente não quer numa harmonização facial. Então a gente tem produtos determinados que a gente pode utilizar e aqueles que devem ser utilizados sem exceção, sem questionamentos. É aquilo, ponto. Gente, olha só, o programa, como esse assunto é muito importante, né, e a gente quer ainda falar também sobre a desarmonização, nós vamos estender um pouquinho mais, né, porque é super válido. E, gente, eu vou dizer uma coisa, vocês perceberam que tinha uma mosquinha aqui, né, mas é que assim, a gente tá com muito mel, né, e daí acontece isso, mas tá tudo certo, o importante é você ouvir e ver realmente o que a gente está falando, que é um conteúdo muito, muito importante. Então, assim, ó, para encerrar, antes de encerrar o meu programa, a gente vai falar sobre uma moda que agora está entre as celebridades, que é a desarmonização facial, né, doutor? Como que é isso? Eu vou harmonizar, depois eu vou desarmonizar, como é que funciona? Vamos falar um pouquinho para o telespectador. Bom, pessoal, como a gente comentou antes, o ácido hialurônico é um procedimento reversível, ou seja, eu posso remover. Então, quando são utilizados os preenchedores corretos, que são os semi-permanentes, né, eles permanecem por determinado período, mas em caso de necessidade eu consigo remover. Então, muitas vezes o profissional fez um trabalho muito bonito, que não teve nenhum tipo de erro, mas a pessoa mudou o momento da vida dela, né, ela não quer mais aquilo. Ela casou, ela teve filho, ela simplesmente não quer aquele resultado muitas vezes mais agressivo de mudança da fisionomia. Ela pode optar pela reversão desse procedimento. Então é utilizado uma enzima chamada hialuronidase, dentre outras tecnologias também que a gente pode utilizar com associações, como a radiofrequência e ultraformer, várias outras, para remover determinados preenchimentos, né? A gente consegue voltar ao que era antes, ou parte do que era antes. Em alguns casos, a gente pode remover somente parte daquilo que foi injetado, tá? Então isso que a gente chama de desarmonização, né? Mas isso vai muito daquela tendência
que se imagina que vai ocorrer nesse ano de 2025, que é uma harmonização mais sutil, né, sem grandes transformações no rosto, que é realmente o intuito da harmonização. São pequenas melhorias para tornar a pessoa mais bela no que ela já tem e não criar uma fisionomia diferente para determinada pessoa. Que é aquela velha história, né? A harmonização, ela é realmente para melhorar, tornar mais bela. Sem tirar a tua identidade. Exatamente. O que acontece é que, normalmente, as harmonizações, quando são assim feitas de uma forma muito rápida ou colocado muito produto, ela acaba tirando a identidade da pessoa, né? Com certeza. Aí acontece como a Sheila Carvalho falou, eu não vou me identificar lá porque eu tô olhando no espelho e eu não estou me enxergando, né? Enfim. E doutor, o que tu acha? Tu acha que essa moda vai pegar? Eu acho que vai, eu acho que isso já virou, inclusive por parte da própria indústria, que muitas vezes cria os protocolos de harmonização e ensina os profissionais, isso vem muito da indústria até os profissionais, e já se tem esse conceito de criar programas, protocolos full face, por exemplo, com 10, 5 ml, né, que antes se utilizava 20, 30, 40, e o limite era a capacidade de pagamento do paciente, né? Então hoje a própria indústria já está trazendo protocolos para o profissional utilizar, usando menos produto e trabalhando todo o rosto, por exemplo. Então eu acho que sim, essa moda vai pegar, eu acho que as pessoas cada vez mais querem naturalidade e querem resultados onde a pessoa diga, nossa, mas você tá mais bonita, né? Mas o que tu fez, né? E não se consegue identificar. Então acho que esse é o suprassumo da harmonização, é a pessoa não saber que você fez uma harmonização, mas ela enxerga e você tá ficando cada vez mais bela, mais bonita. E dentro disso, gente, não tem só os injetáveis, né, doutor? Tem várias outras tecnologias, como o Lavian, Ultraformer, laser de diversos aspectos, né? Diversos tipos de laser. Então existe uma gama infinita de possibilidades na harmonização que são autorizadas pela Anvisa, que em conjunto com os injetáveis, né, conseguem trazer com essa associação de técnicas os resultados maravilhosos que a gente vê por aí. Então você sabe, né, gente? Esse rosto lindinho, esse corpo maravilhoso, parte disso é assinado por esse querido aqui, doutor. Eu quero te agradecer novamente por estar aqui. Quero mandar um super beijo para a doutora Elo, que não pôde estar aqui hoje. Ela tentou, mas não conseguiu mudar a agenda. Mas vamos marcar de novo, porque sempre tem muito assunto dentro da né? E vamos trazer aqui a doutora Elo e novamente o doutor Luiz para falar, porque é um assunto que sempre tem conteúdo para se falar e cada vez tem uma novidade, né? Com certeza. Ou é num produto, ou é num equipamento, ou é numa técnica. E a gente quer levar aqui no Beleza com Atitude sempre o conteúdo correto para as pessoas saberem realmente, desde o início a gente falou, quer fazer harmonização, faça com um profissional que tenha realmente conhecimento, né? A gente falou, não é só olhar o Instagram lá, ver glamour, luxo, que olha só, né? Essa doutora lá de Goiânia tinha tudo, nem doutora ela é. Não era, acho que nem esteticista não era. Nem esteticista ela é, né? Então ela botava lá uma vida e ela mesma em si, ela não fazia harmonização na clínica dela. Então, para vocês terem uma ideia, né? Doutor, para quem quiser fazer uma avaliação, né? Te pedir uma dúvida, contratar o serviço, saber um pouquinho mais, passe os Instagrams, por favor. Vamos lá, então. O Instagram da Armoclínica, que é a nossa rede de franquias, é @armoclínica, tudo junto com H. A nossa clínica de Porto Alegre, nosso complexo de saúde e beleza, que é a AMI, é @AMI Moinhos. E o meu Instagram, pessoal, é @LuizBurtê. Lá vocês podem ver bastante sobre o meu trabalho e sobre os assuntos que estão sendo mais comentados no momento ali, no segmento da harmonização, saúde, beleza e estética. Então é isso, gente. Uma boa tarde a todos vocês. Muito obrigada, uma semana maravilhosa e até o próximo Beleza com Atitude. Tchau, gente.